Você já parou para pensar por que os brócolis que compramos no supermercado são tão imensos, enquanto os que tentamos plantar em casa muitas vezes parecem pequenas árvores mirradas? Hoje nós vamos resolver isso de uma vez por todas. Neste vídeo, você vai aprender o esquema exato de plantio, os cuidados fundamentais e o segredo guardado às 7 chaves para colher cabeças de brócolis gigantes diretamente do seu quintal. Eu prometo que até o final deste guia, você vai descobrir uma técnica de adubação e espaçamento que vai transformar completamente a sua horta. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta provocativa. Você acha que cultivar brócolis é apenas para agricultores profissionais com estufas caras? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu aposto que vou mudar a sua mente nos próximos minutos. Para entender como fazer essa planta prosperar, precisamos olhar rapidamente para a sua origem. O brócolis é originário da região do Mediterrâneo, mais especificamente da Itália, onde começou a ser cultivado há mais de 2.000 anos, a partir da couve selvagem. Ele pertence à grande família das brássicas, o que significa que é um primo muito próximo da couve-flor, do repolho e da couve de folhas. Historicamente, os antigos romanos já apreciavam essa hortaliça verde por seu valor nutricional e sabor único. O que muitas pessoas não sabem é que a parte que nós comemos é, na verdade, uma flor que ainda não desabrochou. Exatamente, quando comemos brócolis, estamos comendo botões florais imaturos. É por isso que todo o nosso esforço no cultivo deve ser focado em fazer a planta desenvolver uma estrutura forte, antes que ela decida abrir essas flores. Compreender essa biologia básica é o primeiro passo para garantir um cultivo de muito sucesso e cabeças realmente grandes e compactas. Para começar a nossa jornada em busca de cabeças imensas, precisamos falar sobre a escolha da semente certa. Muitas pessoas acreditam no mito de que qualquer semente de brócolis vai produzir bem em qualquer época do ano. Isso é um erro muito comum no cultivo de hortaliças. A verdade é que existem variedades específicas para o calor e outras exclusivas para o clima frio. Se você plantar uma variedade de inverno no auge do verão, a planta vai sofrer. Imagine a frustração de cuidar da horta por meses e só colher folhas soltas e flores amarelas. Como ilustração para esta etapa, visualize você na loja de jardinagem, lendo com atenção o verso de 2 pacotinhos diferentes. O brócolis de cabeça única precisa de temperaturas amenas para formar aquele domo perfeito. Já o brócolis ramoso costuma tolerar um pouco mais as variações de clima. Entender essa diferença crucial é a base absoluta para o sucesso do seu cultivo orgânico. Não adianta ter a melhor terra do mundo, se a genética da planta não estiver alinhada com a estação do ano correta. Avançando para o próximo passo, vamos entender a fase de produção das mudas de brócolis. É altamente recomendado não jogar as sementes diretamente na terra definitiva do seu quintal. O ideal é usar bandejas de germinação ou pequenos copos descartáveis furados. O motivo para isso é muito simples e prático. As sementes são minúsculas e as plantas jovens são extremamente frágeis nos primeiros dias de vida. Se você planta direto no chão aberto, uma chuva forte ou um inseto faminto pode destruir toda a sua plantação em uma única noite. Imagine uma bandeja cheia de copinhos na janela da sua cozinha, recebendo a luz suave da manhã de forma totalmente protegida. Essa é a ilustração perfeita de um início seguro. Ao fazer as mudas em um ambiente controlado, você garante que apenas as plantas mais fortes e saudáveis serão levadas para o campo. Você vai precisar de um substrato bem leve, que segure a umidade, mas não fique encharcado. Manter essa terra úmida nos primeiros dias é o que vai acordar a semente e iniciar a vida da sua futura hortaliça gigante. Mas quando exatamente é a hora certa de tirar essa muda da bandeja e levar para o chão? Esse é o momento crítico da transferência para o local definitivo. O tempo ideal para essa mudança acontece geralmente entre 25 a 35 dias após o dia em que você colocou a semente na terra. Você não deve se guiar apenas pelo calendário, mas sim observar a própria planta de perto.
A muda perfeita precisa ter entre 4 a 6 folhas verdadeiras, e o caule deve estar firme, da espessura de um lápis fino. Se você esperar tempo demais e deixar a muda envelhecer no copinho pequeno, as raízes vão se enrolar e a planta vai perder o vigor para crescer. Como exemplo prático, imagine você segurando a muda com delicadeza e vendo raízes brancas e saudáveis abraçando todo o torrão de terra, sem estarem espremidas. Esse é o sinal verde. Fazer o transplante no momento exato garante que a planta não sofra um choque de crescimento e continue se desenvolvendo de forma acelerada assim que tocar o solo aberto. Agora precisamos falar sobre a escolha do local perfeito no seu quintal para o plantio definitivo do brócolis. Existe um mito persistente de que vegetais de folhas escuras gostam de crescer na sombra profunda. Isso é totalmente falso para essa cultura. Para que o brócolis produza aquela cabeça gigante e pesada, ele precisa de muita energia, e essa energia vem diretamente do sol. Você deve escolher um local na sua horta que receba no mínimo absoluto 6 horas de luz solar direta todos os dias. Imagine você caminhando pelo seu quintal durante a tarde e observando onde o sol bate com mais força e onde a sombra do muro ou das árvores se projeta. Esse mapeamento visual é o melhor exemplo de como planejar o seu espaço de plantio inteligente. Se você plantar o seu brócolis em um canto escuro e sombreado, ele vai crescer espichado, com um caule muito longo, folhas finas e a cabeça principal será do tamanho de uma bola de gude. Portanto, reserve o espaço mais iluminado do seu jardim para garantir o sucesso pleno dessa hortaliça exigente. Com o local escolhido, o passo seguinte é o preparo profundo do solo para o cultivo. O brócolis é o que chamamos de uma planta muito faminta. Ele precisa de muita nutrição para construir aquela estrutura pesada e densa. A terra do seu quintal não pode estar dura como pedra. Ela precisa ser afofada até uma boa profundidade. Como exemplo visual, imagine você afundando a pá na terra com facilidade e misturando uma quantidade generosa de esterco de boi bem curtido ou humus de minhoca escuro e cheiroso. Essa matéria orgânica vai funcionar como uma esponja, segurando a água e liberando nutrientes lentamente ao longo das semanas. Além disso, o brócolis não gosta de terra muito ácida. Se a sua terra for ácida demais, a planta simplesmente não consegue absorver a comida que está ali. Em muitos casos, espalhar um pouco de calcário alguns meses antes do plantio faz maravilhas. O segredo de um preparo de solo perfeito é deixar a terra tão macia e rica que você consiga enfiar a mão inteira nela sem fazer muito esforço físico. Chegamos a um dos pontos mais cruciais para o desenvolvimento das cabeças gigantes: o esquema de espaçamento entre as plantas de brócolis. Um dos maiores erros dos jardineiros iniciantes é querer plantar muitas mudas em um espaço pequeno. O mito de que colocar as plantas mais juntas vai render mais comida é perigoso. Se elas ficarem apertadas, vão competir por luz, água e nutrientes, e o resultado serão dezenas de cabeças minúsculas. O esquema de plantio ideal exige distância. Você deve deixar um espaço de pelo menos 40 centímetros a 50 centímetros entre cada planta na mesma linha. E entre uma linha e outra, o espaço deve ser de cerca de 60 centímetros. Para ilustrar isso na prática, imagine você usando um cabo de vassoura ou uma régua de madeira comprida deitada no chão da horta para marcar os buracos perfeitamente alinhados e espaçados. Essa distância generosa garante que as folhas largas do brócolis possam se abrir completamente, como painéis solares, sem encostar nas folhas do vizinho, permitindo que cada planta alcance o seu potencial máximo de crescimento. Vamos falar agora sobre o ato físico de colocar a muda de brócolis na terra de forma correta. O modo como você posiciona a planta no buraco faz toda a diferença para o futuro dela. Você não deve fazer um buraco raso. O ideal é cavar um espaço um pouco mais profundo do que o torrão de terra que veio com a muda. Quando você for posicionar a planta, enterre uma pequena parte do caule, quase chegando perto das primeiras folhas mais baixas.
Isso vai ajudar a planta a criar uma base de sustentação muito mais firme contra ventos fortes. Imagine a cena de você usando as duas mãos abertas para apertar a terra suavemente, mas com firmeza, ao redor do caule da plantinha. Esse exemplo ilustra a remoção dos bolsões de ar escondidos debaixo da terra, que podem secar e matar as raízes novas. Depois de apertar a terra em volta, crie uma espécie de pequena bacia ao redor do caule. Essa depressão vai servir como um prato natural para segurar a água da chuva e da rega, direcionando o líquido exatamente para onde a planta mais precisa. O momento logo após o plantio exige uma ação imediata e vital para o sucesso do brócolis. A primeira grande rega de assentamento. Não importa se o dia está nublado ou se a terra já parecia úmida, você precisa regar abundantemente assim que colocar a muda no solo definitivo. Essa primeira água não serve apenas para matar a sede da planta. Ela serve principalmente para assentar a terra fofa, fazendo com que o solo abrace cada milímetro das raízes delicadas, conectando a planta à sua nova casa. Como ilustração, visualize a água saindo do bico de um regador, como se fosse uma chuva muito suave, encharcando a bacia de terra que você criou ao redor do caule, até formar uma pequena poça que desce lentamente para o fundo. Essa é a forma correta de realizar o assentamento das raízes. É muito importante não usar uma mangueira com jato forte de baixo de pressão, pois isso vai lavar a terra, expor as raízes sensíveis e pode até mesmo quebrar o caule frágil da sua muda recém-plantada. Seja generoso com a água, mas sempre muito gentil na forma de aplicar. Depois de plantar e regar muito bem, existe uma técnica avançada que vai facilitar o seu trabalho diário: o uso da cobertura morta de proteção do solo. Deixar a terra completamente nua e exposta ao sol e ao vento é um convite para o ressecamento rápido e o aparecimento de ervas daninhas agressivas. O brócolis prefere ter as suas raízes em um ambiente fresco e levemente úmido o tempo todo. Para conseguir isso, você deve aplicar uma camada generosa de material seco sobre a terra. Como exemplo prático formidável, imagine você espalhando palha seca, grama cortada sem sementes ou até mesmo folhas secas trituradas ao redor de todas as suas mudas. Essa camada deve ter alguns centímetros de espessura, mas sem encostar diretamente no caule, para não causar o apodrecimento da base da planta. Essa cobertura atua como um verdadeiro cobertor térmico para o chão da sua horta. Ela vai reduzir pela metade a sua necessidade de regar as plantas e vai impedir que o sol escaldante cozinhe os nutrientes valiosos que você colocou na terra durante o preparo inicial. Para dominar o cultivo do brócolis, precisamos aprofundar o nosso entendimento sobre o controle e a importância da temperatura durante o ciclo de crescimento. O brócolis é conhecido como uma planta de clima ameno e frio. Ele não é um grande fã de calor extremo. Quando as temperaturas passam dos 28 graus continuamente, a planta começa a sofrer grande estresse térmico. No entanto, ele lida incrivelmente bem com o frio. Para ilustrar esse superpoder da planta, imagine você acordando em uma manhã de inverno rigoroso, indo até a horta e encontrando as folhas grandes do brócolis cobertas por uma leve camada de geada branca. Enquanto outras plantas estariam mortas, o brócolis sobrevive, e muitas vezes as baixas temperaturas até deixam o sabor da cabeça mais adocicado e a textura mais crocante. Esse é o segredo do clima perfeito para as cabeças gigantes. Se você mora em uma região muito quente, o truque essencial é programar o seu plantio para que a fase final, a época de formação da cabeça principal, aconteça exatamente nos meses mais frescos e frios do seu ano local. A rotina de rega diária é o próximo pilar para o crescimento constante da sua horta de brócolis orgânico. Existe um mito de que você deve jogar um pouco de água todos os dias por cima das plantas para refrescar as folhas. Isso é um erro muito perigoso no cultivo seguro dessa brássica. O brócolis precisa de regas profundas e regulares, diretamente no solo, e não de banhos rasos. A ideia é fazer a água descer fundo na terra,
para que as raízes cresçam para baixo, em busca da umidade, tornando a planta muito mais forte contra secas temporárias. Como exemplo da técnica correta, imagine você enfiando o dedo indicador na terra ao lado da planta. Se a ponta do seu dedo sentir a terra úmida lá embaixo, não é necessário regar naquele dia. Mas se estiver seco, é hora de dar uma boa dose de água, apenas na base do caule. Evitar molhar as folhas grandes é fundamental, pois folhas constantemente molhadas, especialmente durante a noite, criam um ambiente perfeito para a proliferação de fungos e doenças que podem destruir rapidamente a sua colheita inteira, antes mesmo da cabeça se formar. Logo que as suas plantas de brócolis começarem a crescer de forma acelerada na horta, é hora de entrar com a primeira grande adubação de cobertura focada no crescimento das folhas largas. Nesta fase inicial, a planta precisa desesperadamente de nitrogênio. O nitrogênio é o combustível que constrói as folhas verdes e gigantes. E lembre que as folhas são a fábrica de energia da planta. Folhas grandes significam cabeças grandes no futuro. Como exemplo prático de uma adubação perfeita para iniciantes, imagine você preparando um balde de chorume orgânico ou chá de esterco diluído em água e aplicando esse líquido escuro e rico cuidadosamente ao redor da base das plantas. Outra opção maravilhosa é espalhar farinha de sangue ou torta de mamona na terra, misturando superficialmente com um ancinho pequeno. Essa refeição extra, rica em nitrogênio, aplicada cerca de 3 a 4 semanas após o plantio, vai garantir que as plantas desenvolvam troncos grossos e robustos, capazes de suportar o peso imenso da flor que vai se formar logo nas semanas seguintes. Quando a planta atinge a fase adulta e você começa a notar que um pequeno botão verde está se formando exatamente no centro das folhas principais, é o sinal de alerta para mudar a estratégia de nutrição. Agora, a segunda grande adubação deve focar em potássio e fósforo, reduzindo um pouco o nitrogênio. Esses dois novos nutrientes são os verdadeiros responsáveis por engordar a cabeça do brócolis e deixá-la extremamente compacta, pesada e fechada, em vez de solta e esparramada. Para ilustrar o uso prático dessa adubação focada em cabeças gigantes, imagine você pegando punhados de cinza de madeira de fogueira limpa e espalhando uma camada muito fina sobre a terra ao redor da planta, juntamente com um pouco de farinha de ossos. Essa cinza é riquíssima em potássio natural, que viaja rápido pela raiz até o topo da planta. Fazer essa troca de dieta no momento em que a cabeça começa a nascer é o segredo dos agricultores experientes para colher floretes tão pesados que às vezes a planta até tomba se não for bem sustentada no solo. Falando em sustentação e peso extra, precisamos abordar uma técnica de manutenção fantástica e muito simples, que deve ser feita no meio do ciclo de vida da planta. É a prática de chegar terra ao pé do brócolis, também conhecida como amontoa. Como o brócolis de cabeça grande fica muito pesado no topo e cresce alto, os ventos e as fortes chuvas podem facilmente tombar a planta, o que prejudica a absorção de nutrientes e entorta o caule permanentemente. O exemplo claro dessa técnica é você usando uma enxada pequena para puxar a terra dos corredores e criar um monte firme ao redor do tronco de cada planta, elevando o nível do solo em alguns bons centímetros. Essa montanha de terra extra não só funciona como uma âncora muito forte contra as tempestades, mas também incentiva o caule enterrado a soltar raízes novas e adicionais. Com o sistema radicular expandido, graças à terra amontoada, a sua planta ganha uma nova capacidade de sugar ainda mais água e nutrientes essenciais do subsolo, impulsionando o crescimento final. Infelizmente, nem tudo é perfeito no cultivo livre de agrotóxicos, e nós precisamos falar sobre as pragas destruidoras, começando pela pior de todas, a lagarta da couve. Essa praga nasce dos ovos colocados por aquelas pequenas borboletas brancas e amarelas que você vê voando inocentemente pela sua horta nas tardes ensolaradas. Em questão de poucos dias, dezenas de lagartas esverdeadas podem devorar as folhas do seu brócolis, deixando apenas as nervuras duras para trás.
A chave para a vitória no cultivo orgânico é a vigilância constante e preventiva. Visualize você logo nas primeiras horas da manhã, inspecionando o lado de baixo das folhas mais velhas e encontrando pequenos aglomerados de ovos amarelos minúsculos. Ao esmagar esses ovos com o dedo antes que eles eclodam, você elimina o problema pela raiz, sem usar nenhuma gota de veneno. Se as lagartas já estiverem nas folhas, o uso quinzenal de um inseticida biológico natural, à base de bactérias, que afetam apenas a lagarta, é a solução mais segura e eficaz para proteger suas plantas, sem contaminar o ambiente ao redor. A segunda praga mais perigosa, que adora se instalar nos brócolis, são os temidos pulgões. Esses pequenos insetos sugadores de seiva costumam atacar as plantas quando elas estão estressadas por falta de água ou excesso de calor no ambiente. Eles adoram se aglomerar em centenas, exatamente no meio dos botões verdes e tenros da cabeça do brócolis que está crescendo, o que pode estragar completamente a sua colheita na hora de cozinhar. Para lidar com esse problema no cultivo orgânico, a ação rápida e a prevenção são as suas maiores armas. O exemplo prático perfeito de defesa natural é usar um borrifador manual para aplicar uma solução caseira de óleo de nim misturado com uma gota de detergente neutro. Imagine pulverizar essa mistura diretamente sobre os pulgões no final da tarde, quando o sol já está se pondo. O óleo cobre o corpo dos insetos, resolvendo o problema rapidamente de forma mecânica e limpa. Manter a planta sempre bem regada e nutrida também é uma forma indireta, mas muito poderosa, de evitar que essas pragas se interessem pela sua horta saudável. Desafio comum na busca por colheitas perfeitas é evitar que fungos invisíveis tomem conta do seu jardim. As doenças fúngicas costumam aparecer como manchas escuras, amarelas ou mofo cinzento nas folhas mais velhas que ficam perto do chão úmido da horta. Lembra do esquema de espaçamento de 40 centímetros a 50 centímetros que ensinamos no começo deste guia prático? É agora que ele prova o seu imenso valor e importância. Imagine uma brisa da tarde passando livremente por entre os troncos limpos das plantas, secando o orvalho rapidamente sob as folhas. Esse exemplo da circulação livre do ar constante é o pior inimigo dos fungos na agricultura orgânica. Além do bom espaçamento entre as mudas, outra regra de ouro para a prevenção é retirar e jogar fora no lixo qualquer folha inferior que comece a ficar amarela ou que esteja caída, tocando a terra molhada. Essa limpeza frequente da base da planta funciona como uma medida de higiene profunda, mantendo a sua horta arejada, saudável e muito resistente a infecções graves durante todo o cultivo. Uma das maiores tristezas para o jardineiro dedicado é o florescimento precoce do brócolis. Isso acontece quando a cabeça central verde, em vez de continuar crescendo e ficando densa, começa a se separar de repente e abrir pequenas flores amarelas brilhantes antes da hora certa da colheita. Muitas vezes, isso é causado por um choque de calor repentino ou pela falta de água no solo num momento muito sensível do desenvolvimento. Para ilustrar o momento dramático dessa mudança indesejada, visualize a cabeça do brócolis, que antes parecia um bloco sólido, começando a se afrouxar e apresentar espaços vazios entre os pequenos buquês verdes em um dia muito quente de sol escaldante. A melhor forma de prevenir essa decepção é através da observação minuciosa. Se houver uma previsão de onda de calor anormal na sua região, durante a fase de formação da cabeça, a instalação temporária de uma tela de sombreamento leve sobre a horta pode salvar a sua colheita. Manter a terra consistentemente úmida durante esses dias difíceis também ajuda a planta a manter a cabeça fechada por mais tempo. Finalmente, chega o momento mais esperado. A hora de colher aquela cabeça central gigante e suculenta da planta. O maior mito da colheita é achar que você deve esperar o brócolis parar de crescer completamente antes de cortá-lo com a faca. Isso é um erro fatal, que resulta em vegetais duros e com gosto amargo. Você deve fazer a colheita enquanto os pequenos botões verdes que formam a cabeça ainda estão totalmente unidos, firmes e fechados, sem nenhum sinal da cor amarela das flores.
Imagine você, no jardim pela manhã bem cedo, medindo a cabeça verde com o palmo da mão aberta e sentindo a textura compacta e dura ao toque suave dos dedos. Essa é a ilustração do momento de perfeição absoluta. Para fazer o corte sem estragar o restante da planta, você precisa usar uma faca muito bem afiada e limpa. Faça o corte no caule central em um ângulo inclinado, deixando alguns centímetros de tronco abaixo da grande cabeça principal. O corte inclinado é fundamental, porque evita que a água da chuva fique parada no topo do corte, impedindo o apodrecimento do tronco que sobrou no chão. E o último grande segredo do cultivo perfeito é algo que a maioria das pessoas desconhece ou ignora. O seu trabalho e a sua colheita maravilhosa não terminam quando você corta aquela cabeça principal enorme. A planta de brócolis é extremamente generosa se for bem tratada até o fim. Depois que você retira o centro, a planta entende que precisa se reproduzir de outra forma e começa a focar toda a sua energia nas laterais do caule principal. Como o melhor exemplo de um prêmio extra surpreendente, imagine você voltando à mesma planta 3 semanas depois do primeiro corte e encontrando dezenas de pequenos brócolis laterais brotando vigorosamente das axilas das folhas mais velhas. Esses brotos menores são perfeitos, super macios e deliciosos para o uso diário em saladas e refogados. Por isso, continue regando, cuidando das pragas e nutrindo a planta-mãe, mesmo após a colheita principal. Esse truque simples da paciência vai praticamente dobrar a quantidade de alimento orgânico e nutritivo que você consegue tirar de uma única muda ao longo dos meses. E aí está a grande reviravolta no cultivo de brócolis em casa. Aquele corte final não é o fim, mas sim o início de uma nova fase, de colheitas menores e deliciosas, que prolongam a vida produtiva da sua horta por muitas semanas. Resumindo tudo o que vimos hoje, o sucesso para colher cabeças gigantes começa na escolha correta da semente para a época do ano. Passa pelo preparo do solo rico em adubo, exige um distanciamento adequado entre as mudas para o ar circular bem, e termina com a nutrição constante de potássio na fase adulta da planta. Muito obrigado por acompanhar este guia completo de jardinagem até o final. Se este conteúdo te ajudou a entender os segredos do plantio em campo aberto, não esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos práticos sobre cultivo orgânico. Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Agora eu quero saber a sua opinião sincera. Qual tem sido o seu maior desafio ou dificuldade para controlar pragas e doenças na sua horta caseira? Deixe a sua história e experiência nos comentários abaixo e vamos trocar ideias incríveis.